Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos tratar um assunto fantástico hoje. Logicamente que todos nós temos habilidades, criatividade diferente, maneiras de fazer diferente. Talvez os assuntos que eu trato são assuntos muito simples, mas talvez despercebidos. Passam despercebidos sobre nós e nós devemos sempre ter isso em mente, porque seja pode ser um norte, né? Nas nossas vidas. O primeiro norte que existe em nossas vidas é a palavra de Deus. Essa é a fundamental que constrói o que está em nós em ruínas. E é importante lembrar que a palavra ela é o alicerce que nos mantém vivos e animados, né? Amém. Então vamos lá, gente. Vou falar sobre os pilares da estratégia. O que compõe os pilares da estratégia? A estratégia, esse pilar, primeiramente, ele tem que existir, a estratégia tem que existir. Criatividade, habilidade, inspiração, motivação, engenhosidade para alcançar resultados. Esses são os pilares da estratégia. E também, para você conseguir ter essa estratégia, essa criatividade, você tem que entender que você é criativo. A originalidade sua, a sua própria personalidade, a sua marca, ela é algo individual, como o digital da gente. Nós somos diferenciados, reconhecemos um ao outro, encontramos pessoas no mundo inteiro pelo digital. Por quê? Porque a digital é única, e assim é a sua criatividade, ela também é única, ela é diferenciada. Muitas ideias geniais foram criadas durante o período de todas as formações de inventos, foi por causa da criatividade específica da ideia. Então, quando você quer criar alguma coisa, não se deprecie porque a sua ideia não foi chamada a atenção ainda. Mas a diferença é que você é original. Logicamente, como a gente fala, tudo foi copiado. Ninguém inventou, já estava aí. Só que a diferença é a maneira que você traz a inovação. Acabei esquecendo uma parte que acabei não colocando aqui, mas a inovação também faz parte dos pilares da estratégia. Você cria e inova. Você consegue inovar algo que já existe. Se traz algo novo no que já existe. Isso é inovação, isso é criar. E gera uma certa habilidade de desenvolver algo novo. Você foi inspirado. E a coluna fundamental, engenhosidade para alcançar resultados com o que você criou e a estratégia perfeita que deu certo. E é principalmente, para isso também dar certo, você precisa ter um relacionamento com pessoas confiáveis, relacionamento com pessoas saudáveis, que vão te ajudar a você a alavancar qualquer tipo de projeto que você possa existir na sua vida. Porque nós precisamos de pessoas confiáveis e relacionamentos saudáveis. Porque para ter a zona da criatividade, você precisa ter um ambiente de paz. Porque para criar alguma coisa, formar ou desenvolver algo, tem que ter calma. E tem que ter serenidade, responsabilidade e seriedade. E o negócio vai desenvolvendo. Quando você tem uma gestão estratégica, você está criando algo inovador. Uma maneira de fazer que no fim dá certo. E se gera ideia genial. Espaço de representar um conjunto de tudo. Um espaço onde você pega um conjunto de tudo ali que você aprendeu durante a vida, sobre o contexto daquela informação, daquele tema, e você começa a criar aquilo ali. E algo se passa a ser bom. E quando você está com uma dificuldade no projeto e não consegue desenvolvê-lo, por uma falta de um obstáculo que você nunca passou, algo que você nunca conseguiu ir naquele caminho, você tem que gerar parceiros. Bons diálogos comerciais, bons diálogos sociais, bons diálogos interpessoais, boas pesquisas e uma humildade insistente. O que é uma humildade insistente? A palavra fala isso. Lá em Isaías 6:18 fala isso. Uma humildade insistente. Você tem que ter insistência, mas ser humilde também. Eu vi que as pessoas também sabem mais que você.
Eu sei, gente. Eu não vou falar que eu não sei porque eu sei. Que nós às vezes temamos mesmo, batemos o pé, dizendo estamos certos, estamos certos, estamos certos. Temos opinião, vou fazer isso e pronto. Eu sei que vai dar certo. E acaba que às vezes não dá certo. Como eu falei uma vez com a minha avó mesmo ali, falo com todo mundo, a derrota não é o fim. A derrota é apenas um trajeto errado. Que você errou e só levanta, bater o pé, limpar a roupa, bater os pés e continuar fazendo. Porque a gente sabe que milhões de pessoas já fizeram isso. Erraram tanto e caíram e voltaram a fazer de novo. Então, assim, ver vários erros e acertos seus, vamos colocar assim, ver vários erros e acertos seus e pontuá-los. Onde eu errei? Então, encontrar ali a ideia ouro. A ideia ouro é a ideia que você vai desenvolvê-la. Porque sabemos que todo projeto é uma questão de ideias, não é verdade? Então, assim, para começar a fazer um projeto, algo tem que ter usar. Como posso fazer que um sonho que está na zona da imaginação, do criar, como é que eu posso trazer para a matéria, para a existência, algo que eu estou criando? O planejamento. E não deixar de incentivar esse sonho seu. Às vezes tem coisas que são impossíveis para os seus olhos. Para os seus olhos. É grande demais, a gente diz isso. Nossa, é complicado demais trabalhar com isso. Porque eu tenho gasto demais. Mas veja bem, é por isso que entra os parceiros. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Um sonho tem que ser planejado. De acordo com a minha condição? Sim. De acordo com a minha visão? Sim. Mas você tem que observar que é preciso sonhar. É preciso olhar para dentro de si mesmo e entender que tudo é possível, aquele que cria. Tomar cuidado para não tomar passos mais largos que sua própria perna. E avaliar como está a sua condição hoje, no presente. Nós temos só o presente, momento, para pensar. Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Se tendo um projeto bom no presente, sabendo entender o presente, melhor, planejar bem, você alcança melhor. E o que é bonito da vida é o quê? É a pessoa ouvir o que eu estou dizendo e a gente ouvir outra pessoa falar. É não pontuar os erros de alguém. A pior coisa é que tem quando você está pontuando o erro de alguém. A gente perde amizades por isso. E quantas vezes nós perdemos amizades por isso? Então preocupe nos pilares da estratégia. Inovação, criatividade, habilidade, inspiração, motivação, engenhosidade para alcançar resultados. Inspiração, o que te inspira a gerar esse projeto? Todo projeto, toda estratégia, todo alcance tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Até um diálogo tem que ter um propósito. Um diálogo sem propósito vira fofoca. Você está no fofoca. Quando você menos está falando na vida dos outros. Então o diálogo tem que ter um propósito. Porque roda o assunto e sempre cai numa pessoa. Reparou? Você roda o assunto e sempre cai numa pessoa. Então, por todo assunto e conversa tem que ter um propósito. Para evitar as fofocas, as contendas, as discórdias. Porque eu vejo meditando isso todas as vezes, a gente tem que pensar nisso. Uma conversa, seja com qualquer tipo de pessoa, tem que ter um propósito. Qual que é o propósito daquele diálogo, daquela conversa? Para que ela não possa ser invasada uma legalidade, uma abertura, porque a pessoa possa ficar falando mal do outro. Então você tem que ter uma inspiração, um assunto que seja tratado com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu patrão, com sua mãe, com o seu pai, que você tenha propósito. Não coloque argumentos, é forte isso que eu vou falar aqui, que eu trabalho muito dentro de mim, tento trabalhar muito dentro de mim. Mas talvez a gente não vai exercer muito. Ou como eu falei uma vez com a minha esposa, que a gente nunca acerta 100%. O 100%, a gente tem um norte, certo? As normas são um norte, para a gente poder ter orientação nelas. Mas chegar aos 100% de um resultado
algumas vezes é trabalhoso, é difícil, não chega aos 100%, porque ninguém é perfeito. O máximo você pode chegar aos 75%, os 80%. Nunca jamais chegará aos 100%. 100% você vai chegar no céu. Lá o 100% é total, lá, porque Deus é 100%. Einstein chegou a um nível de QI muito elevado. Mas mesmo que o QI de Einstein chegou no QI mais elevado, de inteligência, de homem ser muito culto, muito genial, tudo bem, mas ele não chegou ao 100%, porque são muitos neurônios que nós temos. Então nunca se frustre se você não chegou ao topo de toda a cadeia, né? Mas você chegou ao topo bom, entendeu? Então assim, às vezes nós cobramos, tem que ter dentro de nós o senso de cobrança, mas uma cobrança equilibrada, gente, não é uma cobrança desesperadora. É como uma frase que eu venho falando: tenha estratégia, não desespero, porque às vezes você não vai chegar a desesperar, porque quando você desespera, sua mente não trabalha mais criando, ela trabalha na hora da acelerar, ela acelera, então ela não cria mais, ela destrói, porque tudo que você criou há tanto tempo você acaba destruindo porque você teve desespero. Então calma, né? É mais fácil criar um projeto que fique só com ele e ele desenvolva do que criar vários e todos caírem no meio do caminho. Quantas empresas hoje, homens empresários hoje, criam vários setores, criam várias empresas diferentes e infelizmente não conseguem acompanhar todas, porque gerou demais, né? Então, se cria estratégia, tem que ter visão também. É isso aí, gente. Eu peço que eu tenha contribuído com vocês com isso. Então, cria esses pilares da estratégia, que é criatividade, habilidade, inovação, inspiração, motivação, engenhosidade para alcançar resultados. Que eu possa ter ajudado vocês um pouco sobre isso. Que Deus possa abençoar vocês hoje e vocês alcançarem verdadeiramente o propósito de vocês. Encontrar a missão que você foi nascida nessa terra para fazer. Porque independente de qual for a sua missão, o seu propósito, tem que ser feito com bom êxito. Como eu disse aqui, você não vai acertar sempre, eu não vou acertar sempre. Existem falhas em mim que estão sendo desenvolvidas para melhorar. Tem falhas em você que está sendo bem desenvolvida para você melhorar. Tem brigas que acontecem na sua casa, com sua esposa, com seu esposo, com seu pai, com sua mãe, que estão apenas na construção. Tem casamentos que estão se construindo ainda. Você olha um casamento, um casal às vezes discutindo, porque está na fase da construção da personalidade, do temperamento, do comportamento. Estão se entrosando ainda, estão com dificuldade de interação. Qualquer pessoa passa por isso no casamento. Eu nunca passei por isso. Mentira. Alguma coisa você deve ter desagradado com a sua esposa. Alguma coisa desagradado com o seu marido, com sua mãe, que seja qual for a pessoa que você vai conviver, amigo. Quem fala que nunca passou por isso, eu acredito que ele está precisando melhorar os seus conceitos, porque existe isso. Seja pouco nível ou muito nível, existe. E é importante tratar antes que se torne uma bomba relógio. Então, assim, será momentos que você vai encontrar pessoas que não vão te escutar, mesmo você tendo razão. Isso é fato fundamental. E não se frustre se isso acontecer. Gere uma coisa que eu aprendi. Eu fiquei em silêncio. Mas fiquei em silêncio, o que adianta? Minha esposa falou uma frase que eu peguei para mim. Se o diálogo não é frutífero, não vale conversar. Converse que o diálogo for frutífero. Mas como é que eu vou tocar um assunto que é importante uma pessoa que não está com o diálogo frutífero? Muito simples. Acabou a tempestade? Chegue com o assunto. Se a pessoa escutar, é questão dela. Se não ouvir. Mas você vai falar. Que é importante você expressar, dizer em todos os aspectos comerciais, financeiros, pessoais, emocionais. E vai. E um papel importante, muito importante, em todo esse contexto aqui, para não bloquear sua criatividade, sua inovação, sua habilidade, sua inspiração, sua motivação, sua engenhosidade e seu relacionamento. Liberação de perdão. Esse é o ponto fundamental. O perdão, ele é a reciclagem dos pensamentos ruins. Ele recicla. O perdão tem um poder de reciclar. Pegar um assunto, uma situação e desmembrá-la e fazê-la com que ela saia como os dois erraram, mas a vida continua. O relacionamento sara, a vida continua. Esse é o poder do perdão. Ele desmembra a situação
e te mostra o ponto positivo de cada situação, mostrando que ninguém é perfeito. Tudo vai falhar, e que entra o encaixe da palavra de perdoar 100 vezes mais. É por isso que Jesus falou isso. Porque Jesus sabia já que o ser humano é falho. E por ser falho, para não perder vínculos, ele falou, perdoe 100 vezes mais. É difícil, trabalhoso, mas amar as pessoas que têm dificuldade de se relacionar é muito mais justo do que amar pessoas que já sabem relacionar. As que não sabem necessitam da gente. Dá vontade, desisto de você, cansei, já estou cansado disso. Mas no final das contas, o nosso coração por aquela pessoa é amor demais. Então preste atenção. Eu sei que é difícil, trabalhoso, mas ame, por mais que seja difícil. E ore se não consegue, porque através disso você mudará o mundo de alguém. Fique com Deus e você vai ser grande hoje, grande amanhã, porque você será um gigante, talvez na sua vida. Mas nunca deixe, sempre permita Deus ser mais grandeza na sua vida. Você pode ser um gigante na área financeira, pode ser um gigante na área do comércio, gigante na área profissional, gigante em qualquer lugar, ser um dos melhores. Mas nunca deixe a soberba te dominar. Deixe Deus ser a grandeza da sua vida. Nunca deixe o seu interior ser bilionário. Que o seu interior seja talvez milionário, mas externo. Não, ao contrário, perdão. Que o seu interior seja bilionário, grande, enriquecido com palavras poderosas de Deus. E afora milionário, talvez. Ou até 1.000, até 100.000, 300.000. Não se frustre com o dinheiro. Não procure, não corra atrás do vento. É mais fácil, meu amigo, ter sua casa própria, ter seu carrinho, ter sua família, ter sua esposa, ter uma vida social fantástica, um ciclo de amizade talvez pequeno comparado a algumas pessoas aí. Não adianta ter muitos seguidores se você nem segue Jesus. Quando Jesus falou assim, segue-me, vamos enquadrar o WhatsApp, Facebook e Instagram. Quantas pessoas te chamam para você seguir ela? E Jesus falava, segue-me. Quando você segue uma palavra de Deus, quando você segue um grupo que tem de Deus, você está seguindo Jesus. Segue-me. Segue um pastor sério, um bispo sério. Segue-me. Qual os bispos da minha igreja? Segue-me. Quando você vê uma palavra de Deus, segue-me. Isso é a palavra de segue-me de Jesus. Quantos WhatsApps seguir? Seguimos muitas coisas, mas não seguimos o que é verdadeiramente correto. A criatividade, habilidade, estratégia, tudo isso precisa de ter base estrutural para não se perder. Amém? Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Que possa ter te ajudado de alguma forma, de alguma coisa que você está precisando melhorar aí dentro de você, porque eu aprendo muito, gente. Eu falo isso, mas eu aprendo mais com isso do que vocês podem imaginar, porque eu tenho muita coisa a melhorar. E é muita coisa mesmo. Fique com Deus e Deus te abençoe.